Lembram quando eu disse que o Alexandre surfou numa onda e que essa onda se dissipou? Tá aí. O óbvio, a conta chega. Vem o tsunami, a onda que na qual o Alexandre surfava acabou, e vem aí o tsunami na direção dele. Vai acontecer o mesmo com Barroso. Vão virar patinho feio e vão ser rifados pelo sistema. Quem diria, hein, Alexandre, que essas coisas voltariam para te morder, hein? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política. Eu tô chegando com um caminhão de notícias de Brasília. Muitas coisas acontecendo nesse momento, muita coisa envolvendo gente poderosa que eu venho passar agora tudo para vocês. Antes de mais nada, eu já peço para você que é novo aqui no canal para que se inscreva agora mesmo e também ative o sino das notificações para se manter sempre atualizado. Deixa o like no vídeo, então, e vamos para a notícia. O Alexandre quer fugir de novo da jurisdição americana para me notificar no inquérito do golpe. Segundo a revista The Economist, a gestão destes ministros do STF que batem no peito para dizerem que salvaram a democracia do Brasil. O Brasil caiu 6 posições. Se o trabalho, eu vou para cá, se o trabalho destes caras é salvar a democracia do Brasil, eles precisam ser demitidos, porque eles estão fazendo uma porcaria de trabalho. E o que a The Economist diz que são as razões para a deterioração da democracia brasileira? Eles explicam, palavras da The Economist. Abre aspas, a democracia do Brasil está em risco, porque, segundo a revista, o impacto negativo da polarização política é particularmente intenso na maior democracia da região, o Brasil, a região da América do Sul. A pontuação do Brasil sofreu uma queda acentuada em 2024, levando o país a cair 6 posições no ranking global para o 57º lugar. A polarização política tem aumentado ao longo da última década e atualmente 80% dos brasileiros afirmam que o conflito entre apoiadores de diferentes partidos políticos é forte ou muito forte, de acordo com uma pesquisa do Pew Research, realizada em 2024. Os elevados níveis de polarização partidária resultaram no surgimento de uma política de soma zero, na politização das instituições brasileiras e no crescimento da violência política. Continua o relatório. Gerenciar o impacto das plataformas de mídia social na democracia brasileira tem sido um desafio. O Supremo Tribunal Federal, e em 2024, o Supremo Tribunal Federal, STF, ultrapassou os limites. Bom, eu estou falando aqui com os senadores rotineiramente que já há documentação para mais impeachment. Guardem esse. É o ranking, é o relatório da revista The Economist, dizendo que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou os limites. Calma que piora. Diz, de novo, a The Economist. Desde 2019, o tribunal conduz investigações controversas sobre a disseminação de supostas desinformações que atacam as instituições eleitorais e democráticas no Brasil, bem como sobre a ameaça contra ministros do STF, em sua maioria feitas por ativistas de extrema-direita online, lembrem, é uma revista de esquerda, como parte do seu discurso político. A situação atingiu um ponto crítico em agosto de 2024, quando o STF ordenou o bloqueio do acesso à empresa de mídia social X, sediada nos Estados Unidos, por não ter cumprido ordens judiciais para desativar contas consideradas responsáveis pela disseminação massiva de discursos nazistas, racistas, fascistas, odiosos e antidemocráticos. Essas são aspas dentro da aspas das The Economist. Aspas do STF dentro da aspas da The Economist. Continua a revista. Além disso, a empresa havia retirado o seu representante do Brasil, exigido por lei para operar no país. Fake. O tribunal argumentou que a plataforma representava uma ameaça direta à integridade do processo democrático, às vésperas das eleições municipais de outubro de 2024. O STF também ameaçou impor multas pesadas a quem usasse redes privadas virtuais, VPNs, para acessar a plataforma. Eu sempre falo, baixem VPN, tem o link na descrição, porque o Alexandre odeia. Além disso, aplicou multas à Starlink, empresa pertencente ao proprietário do X, Elon Musk,
mas juridicamente extinta. O bloqueio da X durou 2 meses e afetou dezenas de milhões de usuários no Brasil, sendo suspenso. Restringir o acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa forma por várias semanas não tem paralelo entre países democráticos. A censura a um grupo de usuários ultrapassou os limites do que pode ser considerado uma restrição razoável à liberdade de expressão, especialmente em meio à campanha eleitoral. The Economist está dizendo. Tornar certos discursos legais com base em definições vagas é o exemplo da politização do judiciário. Politização do judiciário. A decisão não apenas tem um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão, mas também estabelece um precedente para que os tribunais possam censurar o discurso político, o que pode influenciar indevidamente os resultados eleitorais. Olha que loucura. Diante deste cenário, não surpreende que, ao serem questionados se acreditam que a liberdade de expressão é garantida no país, quase 64% dos brasileiros acreditam que ela é mal ou nada garantida, segundo dados do Latin Barômetro de 2023. Esse número é substancialmente superior à média regional de 45%. Ou seja, a gente está cagado até comparado com as republiquetas de bosta da América Latina. Continua The Economist. Além disso, 62% dos brasileiros dizem que não expressam suas opiniões porque os problemas do país, de acordo com uma pesquisa do Latin Barômetro já, a segunda maior taxa da região, ficando atrás apenas de El Salvador e muito acima da média regional de 44%. Qual é a grande questão aqui? A questão, e o relatório fala dos Lula, fala de um monte de coisa, não é esse o meu ponto. A grande questão aqui é que o Alexandre, o salvador da democracia, ganhava prêmiozinho, o Globo da democracia, tudo palmas para o ministro, ele é maravilhoso, o salvador, Gilmar Mendes, o salvador da democracia. The Economist diz, não. E a The Economist é o porta-voz da esquerda globalista. Lembram quando eu disse que o Alexandre surfou numa onda e que essa onda se dissipou? Tá aí. O óbvio, a conta chega. E eu disse que o Alexandre vai ser jogado embaixo do ônibus, como a gente diz em inglês para esses caras. Até para The Economist, o Alexandre exagerou na dose e aloprou mais do que eles estão dispostos a tentar defender agora. A imagem do Alexandre, The Economist é Europa, revista de Reino Unido. Eu digo para vocês que não é só nos Estados Unidos que o Brasil é reconhecido, internacionalmente reconhecido como um ato de corrupção e de ditadura, graças ao STF. Veja, eu disse corrupção e ditadura. Porque não é só a ditadura, não é só The Economist. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também foi citado na OEA, num relatório sobre o desmonte do combate à corrupção, dizendo que as decisões deles relacionadas ao Odebrecht prejudicaram as investigações na América Latina. Então a imagem do Supremo, dos ministros, e principalmente do Alexandre, está no lixo. São uma vergonha internacional. Vocês acham que sou eu aqui que estou difamando vocês? Agora vai fazer o quê? Vai caçar o passaporte do cara da The Economist também? Vai caçar o passaporte do cara da OEA? Vai fazer o quê? Vem o tsunami, a onda que na qual o Alexandre surfava acabou, e vem aí o tsunami na direção dele. Aquele momento onde ele era recebido com aplausos do Beautiful People nos Estados Unidos, na Europa, acabou. Vai acontecer o mesmo com Barroso. Vão virar patinho feio e vão ser rifados pelo sistema. É processo sigiloso que o réu não tem acesso, mulher que passou batom estátua sendo julgada por golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito, X sendo banido no Brasil por meio de táticas de mafioso em pleno processo eleitoral.
perseguição de jornalista, perseguição de empresário, jornalista internacional sendo abordado no aeroporto. Quem diria, hein, Alexandre, que essas coisas voltariam para Timor-Leste, hein? Tem muita gente com razão que busca as informações, mas e as sanções, o que vem, quanto tem, etc. Eu sempre falo, existem vários remédios bons hoje em dia para a ejaculação precoce. Eu acho que o SUS deveria distribuir no Brasil Cialis para que as pessoas deixem de ser broxas e deixem de ter ejaculação precoce. Cialis é bom para as duas coisas. O Ministério da Saúde adverte. Pode ter outros efeitos, eu não sou médico, não estou aqui para dar conselhos médicos. Porém, em tese, Cialis ajuda contra a ejaculação precoce e contra a broxidão. E são as duas coisas que a gente mais enxerga no Brasil. Então eu digo para vocês, como remédio, Cialis e Paulo Figueiredo Show. No Paulo Figueiredo Show, o que eu estou explicando aqui para vocês é que não adianta e não adiantava você partir para sanções, etc., enquanto não houvesse a construção de um consenso sobre a situação do Brasil. As sanções vêm como consequência. E o fruto agora está ficando maduro para ser colhido. Eu não vou para Washington de novo na semana que vem passear. Eu não aguento mais ir para Washington. Mas é que os frutos, vou lá regar a nossa árvorezinha. Os frutos virão. E um desses frutos veio no judiciário, através do processo que segue em curso na Justiça Federal da Flórida, da Trump Media e Rumble contra Alexandre de Moraes. Só que eu tenho o direito de me divertir. Boa parte do Paulo Figueiredo, eu digo para vocês, eu odeio essa parte de articulação internacional, faço o que tem que fazer, mas eu adoro fazer o Paulo Figueiredo Show. E um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de fazer esse programa é porque eu me divirto. Então hoje eu vou colocar agora, daqui a pouco, peço que vocês tirem aí as crianças da sala e tal, porque eu vou botar um vídeo do UOL. Vou botar um vídeo do UOL, e eu sempre falo para vocês, né, um vídeo do UOL de aproximadamente 3 minutos é o equivalente a um passeio em Chernobyl por 3 minutos. Faz muito mal à saúde, mas então tirem as crianças da sala e prestem atenção, porque o UOL agora está reclamando que o processo do Rumble contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos está em sigilo. Sim, você não ouviu errado. Os jornalistas militantes de esquerda do UOL estão criticando os Estados Unidos porque a juíza do caso classificou o caso como sigiloso. E eu não vou falar mais nada, eu vou botar para vocês ouvirem o vídeo que eu tirei do Twitter do Mafinha. Bota aí, Brunão, pra gente ouvir. Que fala sobre esse caso envolvendo Alexandre de Moraes, que tem sigilo, troca de juíza e inspiração na Casa Branca, assunto também importante que tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com a justiça também. Essa ação judicial dos Estados Unidos da plataforma Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes foi colocada sob sigilo. O processo foi apresentado no dia 18 de fevereiro em uma corte da Flórida, no mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre o golpe. Inicialmente, o caso foi atribuído para uma juíza nomeada por Barack Obama em 2009, mas alguns dias depois ele foi ouviram isso para aqui? uma juíza de uma corte inferior nomeada por George W. Bush. A nova juíza permitiu que o processo fosse mantido. Não foi de uma corte inferior. Você mostrava falhas e a falta de documentação. Mas a audiência e a transcrição foram colocadas sob sigilo por tempo absolutamente falso essa parte. A juíza é da mesma corte, do mesmo tribunal, e não foi nada de material, pelo contrário, a juíza deu tudo que o Rumble e o Trump Media tinham pedido. Mas eu já falei sobre isso em outros programas. indeterminado. Estranho, né, Josias? Quer dizer, não sei se é estranho. Essa articulação ali, mostrando, quer dizer, eles estão relacionando uma coisa a outra mesmo, é isso? É isso, e não é estranho nesse caso, você ficou hesitando, mas a palavra estranho é mais adequada para definir o que está acontecendo aí nesse processo. Né? Processo aberto na Flórida contra medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes no Brasil, como se o juiz brasileiro estivesse interferindo na rotina dos Estados Unidos. As decisões do Alexandre de Moraes, elas se
destinam a regulamentar a atuação ou trazer para dentro da legislação brasileira a atuação de empresas americanas que estão aqui fazendo negócio, faturando, sem ter nem representante. Essa plataforma Rumble, por exemplo, não tem representante no Brasil. E o que fez o Alexandre Moraes foi exigir que ele tivesse um representante, inclusive para receber as intimações das ordens judiciais. Né? E agora nós estamos diante de um supremo paradoxo, porque a acusação feita ao Alexandre Moraes nesse processo é de que ele atua como um censor. Então está censurando usuários das plataformas dessa Rumble, e uma empresa de mídia pertencente ao Donald Trump se associou à Rumble nesse processo, e a acusação é de censura. Aí eles colocam sob sigilo no processo. Então eles acusam o Alexandre Moraes de censura, e o nosso companheiro, o Jamil Chad, foi lá para tentar obter a cópia dos autos, né, para fazer uma reportagem, e aí descobriu que está sob sigilo. Então é muito paradoxal isso, né? Acusam o Alexandre Moraes de censura, e a meu juízo até o Alexandre Moraes já deveria ter levado à vitrine as suas decisões, que ficam permitindo que o Alan dos Santos, por exemplo, Só vai até aí. Relacionados ao Alan dos Santos. Pediu para retirar perfis do Alan dos Santos, desse Rumble e de outras plataformas, não foi obedecido e adotou providências judiciais. Né? Então, o Alexandre Moraes já ter divulgado as suas decisões, é o que motivou essas decisões, mas aqui estamos diante de um paradoxo. Acusam a justiça brasileira de censura e lá impõe sigilo ao processo, por quê? Então parece de fato um grande paradoxo, e como disse Fabio no início, é tudo muito esquisito, né? E parece muito articulado, porque agora o Congresso dos Estados Unidos está se equipando para aprovar, parece que vai ser aprovado, porque o Trump é majoritário, embora a maioria seja pequena, ele tem maioria no Legislativo americano, e tudo indica que vão aprovar aquela proposta que já passou para um comitê lá que se equipara à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui no Brasil, tudo indica que a Câmara e o Senado dos Estados Unidos vão aprovar aquela proposta que proíbe o Alexandre Moraes, sem fazer menção ao nome dele, de entrar nos Estados Unidos. Né? Então, aparentemente, há uma grande coordenação e é tudo muito esquisito. Cara, é absolutamente inacreditável que o sujeito seja um comentarista e diga o que disse o Josias. Josias, que eu sempre fico impressionado de descobrir que ele ainda está no ar em algum lugar. Porque da Jovem Pan eu o aposentei, ao vivo no ar. E eu fico feliz até que o Josias esteja bem de saúde e tal, não de saúde mental, mas nunca esteve, mas que esteja bem de saúde física, aparentemente. E eu sempre digo, né, existe uma linha tênue entre o mau caratismo e a imbecilidade. E obviamente, sempre ficou muito claro que o Josias não era uma pessoa muito brilhante, né, uma capacidade cognitiva extremamente limitada, mas há também a necessidade de um mau caratismo no comentário. Vejam o argumento dele, que eu vou citar exatamente como ele disse para não ter erro. A acusação feita por Alexandre de Moraes nesse processo é que ele atua como censor, que está censurando usuários das plataformas. Aí eles colocam o processo sob sigilo. Então eles acusam Alexandre de Moraes de censura e lá impõem o sigilo no processo. Josias, meu querido, existe uma diferença fundamental entre o Alexandre fez e o que fez a justiça americana. E eu posso explicar bem devagar para você conseguir entender. O Alexandre não permite nem mesmo que as partes do processo acessem os autos. As partes. Isso não é suposição minha. A OAB já encaminhou um ofício ao Alexandre já em 2022, requisitando que os advogados tivessem acesso aos elementos de prova que existem contra seus clientes. Vejam, Josias, a defesa do presidente Bolsonaro, a defesa do general Braga Neto, estão hoje tendo uma petição negada pelo ministro Alexandre de Moraes para terem acesso aos celulares que foram utilizados pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal diz assim, eu aprendi, aliás, Polícia Federal, eu tive que trocar aparelho de novo, então vocês perderam de novo as minhas conversas. Eu tive que, Polícia Federal, diz aqui que tem uma conversa do general Braga Neto com o general Mário dizendo tal e tal coisa. Aí você fala assim, tá bom, vocês estão dizendo, né? Me dá o celular aqui para eu poder periciar e para eu ver se não tem outras conversas que podem inocentar o meu cliente. Não vou mostrar. Não, tá aqui, é meu, ninguém vai ver, vai ficar aqui, ó. É esse nível de infantilidade que está acontecendo agora no processo mais importante do Brasil. Algum comentário do Josias? Não. Absolutamente não. Nenhuma. Vejam, por exemplo, não é de hoje. Pode dizer, Josias não comentou porque é de hoje. Não, isso não é de hoje. Vejam, por exemplo, a reportagem da Gazeta do Povo. Ano passado, Moraes nega acesso aos autos completos. Advogado de Alan dos Santos. Segundo o advogado do Alan, o doutor Renault Filho, que esteve aqui no programa na semana passada, estavam faltando cerca de 1.000
páginas dos autos do processo. E a defesa tem que ser montada sem que eles sequer tomassem conhecimento do conteúdo dessas 1000 páginas. Por outro lado, nos Estados Unidos, um amigo do Boneco Josias tentou pedir a cópia dos autos do processo e não conseguiu por um simples fato. Porra! Porque ele não é parte no processo, cara. Pelo amor de Deus! Diferentemente do que os Estados Unidos fazem no Brasil, aqui nos Estados Unidos as partes do processo podem ter acesso total aos seus autos sem nenhum prejuízo à ampla defesa ou contraditório. Mas vocês entenderam a diferença, assim? Maternal e jardim de infância. Nos Estados Unidos, as partes do processo têm acesso ao processo sigiloso. No Xandaquistão, nem mesmo o réu tem acesso ao processo sigiloso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.